Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo e, conforme combinamos, nós vamos fazer vamos ter uma conversa sobre construção naval no Brasil, fazendo uma pequena comparação com a Rússia. No primeiro momento eu pensei que seria possível fazer um estudo bastante profundo sobre a construção naval no Brasil e a Rússia, mas depois eu percebi que, embora seja possível, alguns dados na construção naval no Brasil especificamente, a partir de 2014, quando teve um boom, eles não estão muito fáceis de serem encontrados. A gente encontra, mas é preciso uma pesquisa apurada, usando ferramentas e palavras-chave adequadas para você buscar, para você minerar isso, principalmente a partir de 2014. Então eu cheguei à conclusão que eu levaria muito tempo para fazer aquilo que eu, no primeiro momento, me propus. Então eu resolvi simplificar, né? Eu vou tentar responder, o que é essa simplificação? Tentar responder a indagação. Por que a Rússia, com uma economia similar à nossa em termos de números, né? Agora a gente está, acho que, caindo abaixo deles, tem uma indústria naval militar tão pujante, tão forte, e nós não temos? Quais são os gargalos, né, na nossa indústria naval que afetam a construção naval brasileira, militar, e não afetam, por exemplo, a Rússia? Né? Então, essa é uma simplificação que eu consegui fazer no tempo de uma semana para poder apresentar a vocês. No final, eu ainda vou falar brevemente sobre um PL que tem movimentado a pauta do setor naval nos últimos meses, que é a BR do Mar, o PL do ministro da Infraestrutura para ativar, para incentivar a cabotagem. Esse PL tem uma certa oposição, principalmente de um órgão importante no setor, que é o Sinaval, que é o Sindicato de Construção Naval, Reparação Naval e Offshore. Eles são ferrenhamente contrários, eles têm uma argumentação, eu vou apresentar ela. Eu não tenho uma opinião muito bem formada ainda sobre como esse PL vai afetar. Principalmente porque ele está em discussão ainda, ele está agora no Senado, ele deve ser discutido no Senado em 23 de março, está pautado para o dia 23 de março. Ele já sofreu algumas alterações na Câmara, deve sofrer outras no Senado. Então, não dá para a gente ainda ter uma posição. É lógico que os setores que estão diretamente envolvidos, eles formam logo a sua ideia sobre isso, porque estão diretamente afetados, eles estão mais ali na batalha, eles, como o Sinaval, por exemplo, então eles têm opinião. E outros setores têm opinião favorável. Alguns estaleiros que pertencem ao Sinaval até já disseram que não são totalmente contrários a tudo que o PL preconiza. Então você vê que não é uma discussão muito fácil, né? É uma discussão que provavelmente traz paixões no meio. Então é isso, vamos tentar responder essa perguntinha que, de uma certa forma, cumpre aquele objetivo que eu tinha. Vamos lá. Então, vamos tentar responder essas duas perguntas. Primeiramente, vamos mostrar aí as nossas fontes, que é uma prática que eu adotei. Temos aí o BSR, que é um relatório do BSR Policy Briefing, que é um relatório do Central Baltic Foundation, e ele analisa todas as políticas governamentais de incentivo na Rússia, né? São políticas de suporte à indústria naval e prioridades na alocação de recursos. Esse é um relatório bastante interessante, quem tiver interesse deve procurar ler. Uma outra fonte foi o Ministério de Indústria e Comércio da Rússia, o Portal Naval, né, um portal tradicional aí da indústria naval e offshore, Portos e Navios, que é uma revista, um magazine que está é publicado, eu me lembro disso, é publicado desde a década de 80, há muitos anos, é tradicional no ramo. O Sinaval, né, o Sindicato de Indústria de Construção Naval e Reparação Naval e Offshore, que tem um papel importante no setor. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Essas são as fontes, basicamente as fontes que eu usei para tentar responder aquelas duas perguntinhas, né, da maneira que eu
expliquei na introdução. Então vamos lá. Atualmente, cerca de 170 mil pessoas, ou seja, algo como 0,2% do total da força de trabalho nacional da Rússia, estão empregadas na indústria de construção naval. Aí estão da onde foram tirados os dados. O segmento é composto por 71 unidades de estaleiros de construção e reparo naval, bem como 46 organizações científicas. Essas empresas estão localizadas em todas as regiões do país. No caso brasileiro, a indústria naval, a indústria de construção naval foi reconstruída para dar suporte à exploração do pré-sal. Ela, em 2014, ela apresentou um pico, empregava mais de 84 mil pessoas. Mas esse número vem caindo gradativamente desde então, devido ao cancelamento de encomendas da Petrobras, em parte por causa do problema da Lava Jato, que infelizmente não atacou apenas os corruptores, mas não preservou como devia as empresas. A Petrobras ficou sem verba para os navios e hoje só restam menos de 30 estaleiros no Brasil. E poucos deles seguem trabalhando, né? Alguns estão parados, eu já cheguei a citar aqui o Mauá, por exemplo, que é um grande estaleiro, hoje só tem feito reparo. Por isso o total de empregos despencou para cerca de 20, 23, 25 mil um emprego no setor nos dias de hoje. A participação da construção naval russa na indústria mundial não é grande. Na indústria naval, na construção civil, na parte de construção de navios mercantes, de petroleiros, ela não é expressiva, né? Ela é apenas cerca de 0,5% em termos de arrecadação bruta e 1,3% em número de embarcações. A maior empresa de construção naval russa, que é a JSC United Shipbuilding Corporation, ela está classificada como a 80º lugar na construção naval no mundo, né? Construção naval de navios mercantes, de navios para comércio. Já a posição da Rússia na construção naval militar é muito mais forte, né? O país responde por 12% das forças armadas do mundo em construção naval. Ele está em segundo lugar depois dos Estados Unidos. Essa JSC, United Shipbuilding, no setor militar, é a 7ª maior empresa de construção naval militar no mundo. São dados de um relatório de desenvolvimento da construção naval 2013-2030 na Rússia, na União Soviética. Bom, as empresas russas de construção naval, no ramo comercial, elas perdem para seus concorrentes estrangeiros por uma série de fatores, né? Apesar de terem um potencial científico e técnico muito elevado, o que os especialistas alegam, né, em particular? A alta intensividade de mão de obra na construção naval russa, o elevado custo dos seus produtos. Isso também se deve, em grande parte, às condições climáticas. Na Rússia, as carreiras são climatizadas, né? Existe a necessidade de construção de docas cobertas, né? O regime tributário russo e o sistema de financiamento colocam os construtores em desvantagem em relação aos estrangeiros. Desculpa. As condições de financiamento no mercado russo, elas diferem muito de mercados internacionais. Nos russos, né, na Rússia, um empréstimo num prazo de 5 a 6 anos está disponível uma taxa de juros anual no máximo 12 a 14 e normalmente cobre um máximo de 60% do valor da embarcação. Um período tão curto é insuficiente para esse retorno financeiro e torna o projeto não lucrativo. Então as condições de financiamento é um problema também na Rússia. Já a situação no setor de construção naval militar na Rússia é totalmente diferente, né? A demanda efetiva por construção naval militar é determinada pelo atual programa de armamento do Estado, né, por contratos de defesa do governo, né? Então, né, ela está ligada, as decisões estão ligadas diretamente à situação geopolítica, né, do país. E a Rússia, né, ela não se restringe ou é limitada por suas deficiências econômico-financeiras, né, e de sua infraestrutura socioeconômica para desenvolver a sua indústria bélica naval. Completando essa resposta, né, fica óbvio que nós aqui não temos
a motivação geopolítica da Rússia e, por conseguinte, não temos o potencial de determinação e decisão política para equipar a nossa marinha na razão de que ela supostamente necessita, porque a gente nem sequer tem um consenso, né, das necessidades, né? Porque o nosso mundo político não enxerga a defesa como um item importante, né? Bom, vamos procurar falar um pouquinho sobre a crise institucional, os problemas que nós temos aqui na parte de construção naval, que ela é ligada ao setor civil, mas ela indiretamente ela também impacta, né, o setor militar, uma vez que nós não temos aquela pressão geopolítica, né? Nosso setor militar ele é atrelado às dificuldades, às crises econômicas, às dificuldades de caixa de verba do orçamento nacional. Então, o grande problema do setor naval no Brasil é que a política industrial ela foi sempre baseada em reserva de mercado e subsídios. Ou seja, a fonte de recursos ela seca no primeiro momento de crise e o setor perde as condições de continuar produzindo. A política ela tem que ser calcada na criação do aumento da competitividade, né? E não é algo que permita a criação de novos estaleiros. Você não pode criar novos estaleiros, financiar novos estaleiros, se você não tem noção, né, das dificuldades de competitividade que nós temos. A gente precisa saber se o Brasil tem condições de desenvolver de fato uma indústria capaz de competir com as do exterior, competir no mundo, competir com a Coreia do Sul, competir com a China. E nós vamos ver isso aí em alguns gráficos que vão deixar isso de uma maneira bastante clara. Vejam só, esse gráfico é do IPEA. A produtividade da indústria de construção naval no Brasil, China e Coreia do Sul. Vejam o nosso traço azul na nossa produtividade em relação à China, que é o vermelho, e à Coreia do Sul. Esse dado está em CGT, né? CGT é um sistema que foi, de certa forma, estabelecido pela OECD, pela ONU, que é para poder comparar, né, construção de navios com um índice, né, que é uma unidade de medida destinada a fornecer um parâmetro comum para você refletir a produção relativa da atividade de construção naval mercante em agregados como mundo, regiões, grupos de muitos estaleiros. É um sistema complexo que pode sofrer revisões. A última revisão dele foi em 2007, tá? A última revisão desse sistema que é empregado mundialmente para poder fazer as comparações. Porque os navios têm dificuldades e os estaleiros têm processos diferentes de construção. Então, para se unificar, para se poder comparar a produtividade e a produção no mundo, foi criado esse CGT. Eu estou explicando isso porque muitos estranhariam esse CGT por homem-hora. O que é CGT? É um sistema complexo para poder fazer essas comparações. Um outro gráfico muito representativo das dificuldades do nosso setor de construção naval. Olhem os custos de mão de obra no Brasil, China e Coreia do Sul. Brasil em azul, a Coreia em verde, Coreia e China, a Coreia decrescendo para chegar a um ponto, né, em que ela praticamente se iguala à Rússia, né, e aí nós temos um valor praticamente aproximado e muito inferior, né, ao custo de mão de obra do Brasil. Bom, como é que nós poderíamos pensar em aumentar a produtividade da indústria de construção naval no Brasil? A conclusão é que para a gente aumentar a competitividade da indústria naval, tem vários fatores que são trabalhados e temos pela frente uma tarefa sistêmica, né, que sofre influência de uma série de fatores, uma série de influências entram nessa equação. Dentre as mais importantes, eu tenho o custo da mão de obra, a gente viu ali naqueles gráficos, o custo de mão de obra nos relatórios internacionais de comparação é denominado de ULC, o custo de equipamento no Brasil, que é o UEC, nos relatórios, e o custo de aço, o USC. E a carga tributária nacional, que nós sabemos que nós temos esse problema vem sendo discutido e a gente não chega a uma conclusão de reforma tributária. Vários governos aí já se passaram e a gente ainda está com esse problema para resolver. Nós vimos então, pelo que foi mostrado, a gente percebe que a indústria de construção naval russa, embora com capacidades técnicas e científicas superiores à nossa,
sofre dos mesmos problemas estruturais, dos mesmos problemas sistêmicos. Mas o que acontece é que esses problemas não determinam, não limitam a produção do setor naval militar, que é regido por fatores completamente diferentes. Esta é uma explicação para a diferença de produção e ela é bem simples, né? Não é nada sofisticado, não precisa de muita pesquisa para a gente chegar a essa conclusão. Bom, agora, como eu disse, eu vou falar sobre um tema que está na pauta aí. Eu só resolvi falar sobre isso porque isso está na pauta. Isso já passou é um PL de lei que altera as regras da cabotagem e ela vai para o Senado agora em 23 de março, já passou na Câmara com algumas emendas, né? Quem tiver interesse, lá na Câmara você consegue ver tudo isso. Como é que está o relatório, a redação final e como é que ele está indo para o Senado. De acordo com o governo, o Ministério da Infraestrutura, essa BR do Mar, esse PL, né, eu acho que é 4.999, ele vai ampliar o afretamento de embarcações estrangeiras, ele vai permitir que você faça o afretamento de embarcações estrangeiras para cabotagem. Ele facilita a importação de embarcações novas, ele reduz o custo operacional, incentiva a indústria naval. Olha só, incentiva a indústria naval, nós vimos ali que incentivar a indústria naval é algo que tem que ser tratado de forma sistêmica. Eu não acredito que um PL, né, vai resolver o problema da indústria naval, qualquer que seja ele, atuando em qualquer setor. É preciso uma atuação sistêmica, como já vimos, em quatro fatores importantes. E outras medidas que o governo aponta como esse BR do Mar, esse projeto de lei será vantajoso. Essa é a opinião do governo. Mas quais são os grandes problemas da cabotagem apontados, né, pelo setor? Então, a fonte para essa transparência é o Sinaval, que é aquele sindicato que já coloquei como fonte no início. É o combustível, o ICMS, que atua em cima do combustível, a burocracia de órgãos governamentais, taxas portuárias, companhias, docas e terminais portuários, a tripulação, os encargos sociais da tripulação, logísticas, dificuldades de acesso e a praticagem. Esses são os pontos que o setor aponta como problemática na cabotagem. Agora, existe uma relação de pontos de programa a serem reconsiderados, porque o Sinaval é um dos maiores opositores a essa BR do Mar. Vamos chegar lá e vamos mostrar aonde que ele está se opondo. E ele lista esses pontos do programa a serem reconsiderados. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses programas. Quem quiser faz uma pausa no vídeo, vê esses itens aí. A fonte é o Sinaval. Tá? Muito bem. Opinião do Sinaval. Eu, como disse no início, eu não tenho uma opinião muito ainda inteiramente formada sobre esse PL, que está sendo discutido no Congresso atual. Ele pode sofrer algumas alterações ainda no Senado. Então, eu não formei ainda um consenso sobre o que esse PL realmente vai representar. A opinião do Sinaval é essa que está aí. Então, eu quero estressar que essa é a opinião do Sinaval, um importante órgão do setor. Para o Sinaval, a aprovação desse PL na Câmara acabou por derrubar 2 pilares que ainda restavam. Porque o conteúdo local é aquele que obriga um certo percentual de produção nacional na construção naval. Já havia sido derrubado anteriormente por leis de flexibilização. Então, o que eles dizem, o Sinaval? O entendimento do sindicato é que, na prática, o projeto acabou com o Fundo de Marinha Mercante. O Fundo de Marinha Mercante é um adicional no frete que você forma um fundo e que você utiliza para a construção de novos navios para incentivar a renovação da frota. Então eles dizem que esse Fundo de Marinha Mercante, nesse PL, ele reduz a fonte de financiamento porque autoriza o uso de recursos para outros objetivos alheios à indústria naval e à Marinha Mercante. O outro pilar que o Sinaval diz que está sendo derrubado é a demanda perene. Porque, segundo o Sinaval, você precisa, né, de conteúdo local, demanda perene e as linhas de financiamento adequadas. E outro pilar que diz que a demanda perene é derrubada porque esse PL, na opinião do Sinaval, transfere demanda para os países asiáticos. O Sinaval acha que as encomendas nos países asiáticos vão aumentar depois desse PL.
Então, basicamente, era isso que eu tentei fazer para responder aquela pergunta, né, inicial que a gente fez. Eu tinha me proposto a fazer um estudo amplo, mas vi que isso era praticamente impossível em curto tempo, então me propus a responder aquela pergunta, né. Então é isso aí. Os dados estão aí, as fontes estão aí, quem quiser se aprofundar pode procurar esses documentos que eu mostrei aí. Eu espero vocês aí em mais um novo vídeo e até a próxima. Quem não assinou o canal ainda, quem gostou, está gostando da nossa produção e não assinou o canal, aproveita para assinar. Muito obrigado e até a próxima.